Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre os aspectos políticos da ideia de estado de exceção. Eu começo esse vídeo de hoje contando para vocês uma pequena história que eu vi quando eu visitei o Museu de História Política da Rússia, que fica em São Petersburgo. Então, esse é um museu muito interessante. Ele abrange aí a história da Rússia desde o período do czarismo até aí o período do Boris Yeltsin, já na década de 90, ali, final da década de 90, início dos anos 2000. E, como eu disse, é um museu interessante porque ele mostra, então, inclusive de uma maneira muito crítica, a história da Rússia, a história aí do Império Russo, da União Soviética e depois da Rússia propriamente dita, após o fim da União Soviética. E, como eu disse, então, eu vi nesse museu uma história que eu repasso aqui para vocês. E que história era essa? Era uma história de uma família, pai, mãe e um filho, em que um belo dia essa família está no período stalinista, né? Ou seja, no auge do regime totalitário da União Soviética. Então essa família estava de manhã, né, tomando seu café da manhã, e o pai comentou com a mãe que o Partido Comunista poderia fazer aquilo que ele vinha fazendo de uma maneira melhor. Então percebam aqui que o pai ele não criticou o Partido Comunista, ele não falou mal, ele não reclamou, ele apenas conversando ali com a mãe, né, com a sua esposa no caso, dizendo então que aquelas ações do Partido Comunista poderiam ser feitas de uma outra maneira e que na visão dele seria uma maneira melhor. Alguns dias depois, o que aconteceu? O pai e a mãe eles foram assassinados pelo Estado e o argumento é que eles eram inimigos da pátria, ou seja, que eles eram opositores ao Estado soviético, no caso. E quem denunciou o pai e a mãe foi o filho, que estava na mesa, né, ouvindo a conversa. O filho ali, adolescente já, então ele estava ouvindo a conversa, denunciou o pai e a mãe como inimigos do Estado soviético. Eu estou contando essa história para vocês por quê? Porque eu quero levantar aqui um questionamento. O que o filho fez de errado? Ou seja, quando o filho denunciou seus pais como inimigos do Estado soviético, o que o filho fez de errado em relação aos pais? É uma primeira pergunta. Segunda pergunta, quando o Estado foi lá e assassinou o pai e a mãe, né, o que o Estado fez de errado? Já que o Estado estava ali, então, cumprindo, né, as regras e eliminando aqueles que eram vistos como opositores ao Estado. E você vai dizer assim para mim, mas Matheus, o que essa história tem a ver com o estado de exceção? É óbvio que o regime totalitário era um estado de exceção, ou seja, inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior, sobre o estado de exceção, né? Falei que que são as ditaduras, né? Na verdade ali o regime do Stalin era um regime ditatorial, era um totalitarismo, então, logicamente, era um estado de exceção e no estado de exceção se pode fazer qualquer coisa, digamos assim. Mas eu estou contando essa história para vocês para chamar a atenção para um ponto que eu quero debater aqui, que é o seguinte: um estado de exceção, ele pode surgir no âmbito, no seio de uma democracia? Ou seja, será que a gente pode vislumbrar um estado de exceção? E aqui, quando eu digo um estado de exceção, obviamente eu não estou me referindo àquele estado de exceção legal ou constitucionalmente estabelecido, como eu expliquei no vídeo anterior, que no caso do Brasil seria o estado de defesa e o estado de sítio. Mas a minha pergunta é, será que a gente pode vislumbrar, perceber, identificar a existência de um estado de exceção dentro de um regime democrático? Para responder a essa pergunta, a gente precisa se lembrar da definição de o que é um estado de exceção. Então, de maneira geral, um estado de exceção é aquela situação na qual o direito ou os direitos eles são relegados ou eles são diminuídos. Ou seja, é a situação em que o direito, de maneira geral, ou os direitos individuais, eles são, de uma forma ou de outra, restringidos pelo próprio Estado. Como eu falei no vídeo anterior, é possível a existência de um estado de exceção legalizado ou constitucional, que é o estado de defesa e o estado de sítio, dadas determinadas situações gravosas
em que o próprio regime democrático, então, permite a restrição temporária desses direitos fundamentais para que se possa, então, atingir um objetivo que seria o próprio restabelecimento daquela situação de paz social. E até aí, em princípio, não há problema nenhum. O problema é quando essa ideia ela passa a ser transposta para outras situações que começam a se caracterizar como situações de exceção, sendo utilizadas, contudo, em um ambiente de normalidade democrática. Ou seja, é aquela situação em que se começam a negociar os direitos fundamentais, ou se começam a negociar com os direitos fundamentais, com o seguinte argumento, grosso modo: vamos restringir esses direitos fundamentais por um lado, para que se possa garantir um bem maior. Então, percebam aqui que a lógica é exatamente a mesma do estado de exceção constitucionalizado. Ou seja, a gente restringe direitos de maneira temporária para que eventuais problemas possam ser ali solucionados e a gente volte, então, à situação de normalidade democrática. A diferença aqui, nesse aspecto mais político, como eu estou chamando nesse vídeo, é o fato de que se começam a utilizar esses argumentos, ou seja, vamos restringir ou diminuir ou até mesmo limitar direitos fundamentais com o objetivo de algo maior, só que isso é feito não em uma situação de anormalidade, ou seja, isso é feito numa situação de normalidade em que não existe nenhum tipo de situação extraordinária que implique na redução, né, ou na limitação desses direitos fundamentais. Então aqui a gente já tem um problema muito grave e é, ao meu ver, a transformação, ou melhor dizendo, a inserção da lógica de um estado de exceção no âmbito de um estado democrático de direito. E mais, essas medidas, geralmente elas são propostas no âmbito, repito, de uma normalidade democrática e elas são propostas feitas sem tempo determinado. Ou seja, é uma situação de uma eventual alteração legal, por exemplo, que é proposta objetivando-se aí um bem maior, seja lá qual for esse bem maior, só que ela não é uma medida temporária. Ou seja, propõe-se a restrição, a limitação de um direito fundamental, mas sem um prazo estabelecido para essa restrição. Então é nesse sentido que eu considero a possibilidade clara da existência de um estado de exceção no âmbito de um regime democrático. Para deixar um pouquinho mais claro, eu quero trazer aqui as ideias do filósofo italiano Giorgio Agamben, em que ele fala explicitamente sobre essa possibilidade, ou seja, sobre a existência de um estado de exceção no âmbito de um regime democrático. Então, nessa situação, o Agamben, ele define, por exemplo, e aí eu já respondo aqui até ao comentário que o Josué fez aqui no meu canal, sobre o ato patriótico nos Estados Unidos. E ele deixa muito claro que esse ato patriótico é um exemplo de um estado de exceção no âmbito de um regime democrático. E por que é um estado de exceção? Quer dizer, é um estado de exceção porque o ato patriótico faz o quê? Ele suspende direitos fundamentais dos cidadãos, das pessoas, e ele não aplica ou ele não garante nada a esses indivíduos. Então, o Agamben, esse filósofo italiano, ele questiona muito, por exemplo, a base de Guantánamo. E ele faz essa colocação porque os prisioneiros que lá estão não são acusados de nenhum tipo de crime conforme a lei americana, de maneira geral, ou seja, a lei penal americana, por um lado, nem se enquadram como prisioneiros de guerra conforme a Convenção de Genebra, por outro lado. Ou seja, esses indivíduos que estão em Guantánamo, eles não são protegidos pela lei internacional e também não são protegidos pela lei americana, mas sofrem sanções. Então, nessa situação, me parece muito claro, e aqui eu concordo com o filósofo italiano Agamben, de que existe sim um estado de exceção. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão sendo colocadas à parte da sociedade, sem nenhum tipo de proteção jurídica, sem nenhum tipo de proteção por parte do Estado, já que, independentemente do crime que cometeu, né, ou dos crimes que essas pessoas cometeram, elas têm direito fundamental a uma proteção mínima ali por parte do Estado, e elas estão num limbo jurídico.
Ou seja, elas, como eu disse agora, elas não são protegidas pela lei internacional, elas não são protegidas pelas leis americanas, então são protegidas por quem nesse caso? Então, me parece aí muito claro que existe essa situação de exceção para essas pessoas, o que é muito preocupante no âmbito de um Estado democrático de direito. E essa situação, ela não afeta apenas outros países. Ao meu ver, aqui, eu acredito que o Brasil ele se enquadre também nessa situação e se enquadre aqui em dois contextos, ou melhor dizendo, em duas perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva no âmbito político propriamente dito, ou seja, é a existência de atores políticos, ou seja, de parlamentares, de governadores, né, de pessoas do mundo político que se utilizam desse argumento de combate à criminalidade para propor ideias, né, para soltar ideias, digamos assim, que dizem respeito a essa questão de cerceamento ou diminuição dos direitos fundamentais. E aqui, de maneira genérica, eu acredito que essa perspectiva ela está presente naquele discurso que é defensor, por exemplo, de um aumento de punições na esfera penal. Em resumo, é a ideia de que as pessoas devem ser presas por qualquer coisa, entre aspas aqui, é claro, e que as pessoas devem ficar o máximo de tempo possível presas. Na minha visão, na minha perspectiva, essa é uma solução que ela não resolve, por um lado, mas eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente entra naquele debate sociológico, né, se deve agir com prevenção ou com repressão, e a ideia do vídeo não é essa, então eu vou deixar isso de lado por enquanto. Mas eu acredito que isso gera esse estado de exceção, gera essa exclusão, né, que eu considero, eu vejo como negativa no âmbito de um Estado democrático de direito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as prisões. No caso das prisões brasileiras, né, todos nós sabemos que as prisões elas não têm aí o mínimo que se espera, né, de manutenção do indivíduo ali preso. Quer dizer, não existem as condições mínimas ali, muitas vezes até de salubridade, etc. E isso é visto como um aspecto normal no âmbito da sociedade brasileira. Ou seja, é normal, né, que se considere ou se pense que o indivíduo preso ele precisa necessariamente sofrer, digamos assim, né? Então, a prisão ela é colocada ou ela já se caracterizaria hoje como essa ideia de estado de exceção. E estado de exceção por quê? Porque é claro que alguém vai dizer assim, mas os presos têm os seus direitos respeitados e etc. Quer dizer, pode até ter do ponto de vista formal, ou seja, e essa é uma característica do estado de exceção dentro de um sistema democrático. Existe a norma, então a norma está ali, a norma garante aqueles direitos aos indivíduos, mas a norma não é posta em prática. Ou seja, na verdade o que se tem é a existência de uma regra, né? É a existência então de um preceito jurídico que diz, olha, deve acontecer dessa forma, mas aquela norma ela não se aplica na realidade, ela não se concretiza. Então, na verdade, você tem uma legislação dizendo faça isso, mas você tem a realidade, né, ou na realidade, a não aplicação dessa norma. E não se aplica essa norma porque existem aí condicionantes, entre aspas, né, ou seja, existem outras razões, que seria aquele bem comum que eu falei um pouco antes no vídeo, né, pela não aplicação daquela norma. Então percebam que nesse caso, o que existe no âmbito das prisões brasileiras, de maneira geral, é claro, é sim o estabelecimento de um estado de exceção. Um estado de exceção no âmbito de um regime democrático. E repito, é um estado de exceção porque existe uma norma que diz, olha, deve ser de tal jeito, mas essa norma não é aplicada. E aí eu trago aquela questão que eu fiz agora há pouquinho. Se a norma existe, mas não é aplicada, qual é a proteção jurídica, então, que esse indivíduo tem? Nessa perspectiva política de estabelecimento da prisão como um reduto, digamos assim, ou como um espaço em que os indesejáveis são jogados, né, são largados, se caracteriza ali essa existência desse estado de exceção, dada essa não proteção daqueles indivíduos. Quer dizer, aqui eu repito, por mais que um indivíduo tenha cometido um crime, seja lá que crime for, existe a proteção
né? Ou seja, ele detém certos direitos, como ser humano, inclusive, e esses direitos, então, eles precisam ser garantidos pelo Estado. E quando o Estado não faz isso, o Estado está concretizando aquilo que é a própria definição do estado de exceção. Ou seja, é o afastamento ou é a restrição de direitos dos indivíduos. E percebam aqui que eu também não estou entrando no mérito de saber se as prisões são espaços para ressocializar o preso ou não, quer dizer, eu não estou entrando nesse mérito, também não entro no mérito aqui daquele debate que, na minha visão, é um debate muito superficial e raso entre direitos humanos, se os direitos humanos são para a vítima ou são para o preso, etc. Não entro nesse mérito. O mérito aqui que eu estou trazendo nesse vídeo e que se caracteriza como a existência de um estado de exceção no âmbito de um regime democrático é o fato de que existem normas que não são aplicadas. Então, a partir do momento em que essas normas não são aplicadas, elas se caracterizam como uma exceção na aplicação das normas por parte do Estado, caracterizando, portanto, a existência desse estado de exceção mesmo em um regime democrático. E isso fica ainda mais claro quando a gente estende esse argumento, essa ideia, para outras funções do Estado. Ou seja, eu trouxe aqui as prisões como exemplo, mas a gente pode olhar, por exemplo, para a esfera social, para a área de saúde, para a área de educação, né? Ou seja, existe ali todo um conteúdo programático na legislação brasileira, por exemplo, na esfera da educação, de como deve ser a educação e que objetivos ela deve atingir. E quando a gente percebe que ela não está cumprindo, ou seja, que aquela norma que define esses objetivos, né, que define os meios, essa norma ela não é aplicada, é claramente possível se falar também em um estado de exceção. Ou seja, o Estado está deixando de aplicar aquela norma e ao deixar de aplicar aquela norma, ou seja, ao não aplicar aquela norma X, mas aplicar a norma Y, o Estado está criando uma exceção na aplicação das suas normas. Consequentemente, na esfera social, a gente pode, repito, estender o argumento e afirmar que também existe um estado de exceção nessa esfera, né? Ou seja, no âmbito social. O Estado cria uma legislação, cria uma proteção social, mas não aplica. Então, essa norma ela não tem efetividade, o que entraria, então, naquela definição de uma restrição dos direitos. Porque se aquele direito está ali na norma e o Estado não cumpre, logicamente, aquele direito está sendo restringido na perspectiva do cidadão. Portanto, é uma espécie de estado de exceção no âmbito de um regime democrático. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. O vídeo original ficou muito grande, então eu resolvi dividir ele em dois, né? O que significa dizer, então, que essa série sobre estado de exceção vai ter 3 vídeos, na verdade. E no próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o papel do Poder Judiciário, sobre a atuação do Poder Judiciário e de que forma essa atuação, ao meu ver, está criando um estado de exceção dentro do Estado democrático de direito que a gente tem no Brasil hoje. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês terem assistido. Não se esqueçam aí de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal para que vocês possam, então, receber a notificação desse próximo vídeo sobre o estado de exceção e também dos outros vídeos que eu vou colocar por aqui. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, um abraço a todos e até a próxima.